as pirâmides do Egito, a Grande Muralha da China, as ruínas de Machu Picchu. Essas são algumas das construções megalíticas mais famosas do mundo. Prova dessa fama é que todas elas estão inclusas na lista de maravilhas do mundo, seja do mundo antigo ou do mundo moderno. Devido ao entusiasmo sobre essas estruturas, é comum que nos últimos anos os estudos científicos tenham se concentrado nesses monumentos, revelando obras ainda mais fascinantes a cada dia que passa. No entanto, mesmo sendo os mais populares, esses não são os únicos monumentos impressionantes deixados por povos antigos. Há alguns anos, os arqueólogos descobriram uma estrutura curiosa na Bósnia e Herzegovina, país que fica na Europa. Assim como outras edificações megalíticas, essa também tem impressionado os cientistas, devido principalmente à forma como foi construída. E é isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de conferir, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você apoia o canal e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Olhando de cima do mapa, é fácil perceber que a Bósnia e Herzegovina não se destaca tanto quando o assunto é expansão territorial, certo? Porém, mesmo na história recente da humanidade, essa região tem desempenhado um papel importante. Foi na capital do país, em Sarajevo, que o gatilho imediato para o início da Primeira Guerra Mundial foi acionado. Não que isso seja algo bom, mas foi aqui que todo o cenário de guerra teve início, espalhando-se logo depois para as demais áreas da Europa. No entanto, a história desse país tem se mostrado bem anterior a isso. No sul da Bósnia, encontra-se Stolac, conhecida como a cidade mais antiga de todo o país. Stolac recebe milhares de visitas todos os anos, principalmente devido à antiga arquitetura que pode ser vista na região, repleta de antigos edifícios. Bem próximo da parte mais movimentada da cidade, a uma distância de mais ou menos 5 quilômetros, é possível encontrar o sítio arqueológico de Duarzon, que fica localizado acima da montanha de Osanite, uma joia da humanidade recentemente descoberta e estudada. Cientistas acreditam que esse local tenha sido habitado por uma civilização com antecessores ainda mais antigos que os próprios egípcios. Por volta do ano 1000 a.C., um antigo povo nômade conhecido como ilírios passou a habitar a região oeste dos Balcãs, que hoje inclui boa parte do território conhecido como indo-europeu. Algumas décadas atrás, quando os primeiros estudos se iniciavam no Morro de Osanite, uma moeda velha com a inscrição Duarzi foi encontrada entre as ruínas. Por isso, o sítio passou a ser chamado de Duarzon, como é conhecido até hoje. No passado, Duarzon foi escolhida como a sede do povo ilírio, como símbolo de seu crescimento iminente nos anos vindouros. No entanto, isso é praticamente tudo o que se sabe sobre os ilírios. A única prova de que realmente viveram nessa região são essas enormes construções megalíticas que podem ser vistas aqui acima do Monte Osanite. Pesquisadores conseguem entender o motivo da estrutura ter sido feita e por quem foi levantada, mas a data de sua construção original ainda permanece como um enorme mistério. Cientistas têm bem em mente que, ao desvendar essa incógnita, um enorme ponto de interrogação mantido na história de antigas civilizações pode ser substituído por um ponto final que representará confirmação, apagando qualquer dúvida ainda remanescente. Por esse motivo, é importantíssimo que novas escavações sejam feitas. Cada pequeno esforço por parte dos arqueólogos mostra-se valioso nesse sentido. Milênios de anos são capazes de mudar completamente uma região e tudo o que estiver sobre ela. Tivemos exemplos disso em todo o mundo, provando que o tempo é realmente o pior inimigo, seja de pessoas ou de construções. Com base nisso, cientistas acreditam que a área que o complexo de Duarzon se localiza atualmente pudesse ter características bem diferentes em um passado distante. É bem provável que na base do Morro Osanite, longas e prósperas correntes de água corressem milhares de anos atrás, quando os povos ilírios chegaram à área. Isso pode ser visto até os dias atuais no vale abaixo de Steti, em Radimja, lugar onde fica o caminho até Duarzon.
Marcas de água se destacam na parte baixa, onde o leito seco de um antigo rio atravessa a estrada. Não é possível afirmar com certeza, mas talvez um porto do povo ilírio fosse instalado ali como um forte contribuinte para a economia da época em que a pesca e a agricultura se destacavam. Porém, de cada característica deixada por esse povo, de cada mínimo detalhe, o mais impressionante encontra-se no alto da montanha: as paredes de Doarzon. Atuando como a sede oficial do povo ilírio, é comum imaginar que suas atenções de trabalho tenham se concentrado principalmente aqui. As paredes da construção são sem dúvida a parte mais bem conservada. Ao redor delas existem muitas ruínas que retratam a grandeza desse monumento em tempos antigos. Todo esse complexo se trata de uma joia dentro da história da humanidade, uma joia que não recebe, por parte da ciência, toda a atenção que merece. Essas foram as palavras citadas por Semir Osmanagic, empresário bósnio que busca há muito tempo desvendar os mistérios de Doarzon. Em seus estudos de pseudo-arqueologia, o empresário acabou descobrindo fatores interessantes sobre a construção. O local é composto por blocos considerados megalíticos, alguns com tamanho tão surpreendentes como aqueles encontrados nas pirâmides do Egito. Além disso, ao observar a maneira como são colocados e o tipo de engenharia adicionado, pode-se ver semelhanças gigantescas com monumentos de civilizações antigas, como as que habitaram o Peru, México, China e outras. De algum modo, é como se todas as construções deixadas por povos antigos se conectassem de alguma forma incomum e misteriosa. Alguns blocos de pedras encontrados na construção de Doarzon chegam a pesar mais de 8 toneladas. Como é possível que essas rochas tenham chegado até a parte de cima da montanha, principalmente em uma época que a avançada tecnologia ainda não estava disponível? É praticamente impossível que tenham sido movidas com simples força humana, visto que um ser humano normalmente é capaz de levantar em média 50 quilos. Para transportar um bloco de rocha com 5,5 toneladas, por exemplo, seria necessário que cerca de 150 homens trabalhassem em conjunto e ao mesmo tempo. Porém, mesmo sendo tão pesados, esses blocos possuem no máximo 2 metros de comprimento, um espaço insuficiente para que 150 pessoas se alinhem lado a lado e ao mesmo tempo. Fundamentado nesses dados, podemos dizer que seria preciso uma espécie de tecnologia especial para realizar uma tarefa de transporte tão grandiosa como essa. Uma tecnologia que pudesse disponibilizar um sistema maquinário com força sobre-humana. Além disso, diferente das construções atuais, as pedras de Doarzon não possuem as mesmas dimensões físicas entre si, o que alude a uma filosofia de construção totalmente diferente da que conhecemos. Enquanto alguns blocos medem mais de 4 metros, outros possuem apenas alguns centímetros. Nas partes mais preservadas, nem mesmo um cartão de crédito pode ser passado entre os blocos. Sem dúvida, esta era uma cultura que sabia como quebrar blocos, como transportá-los e que conhecia as melhores maneiras de cumprir um plano de projeto arquitetônico. Eles possuíam construtores especializados, arquitetos experientes e projetos muito bem pensados e montados. Aspectos fundamentais para reproduzir uma civilização evoluída e que fosse capaz de se manter em constante progresso. Ao longo de quase 3 milênios, a construção sofreu bastante com a ação do desgaste e de fenômenos da natureza. Diversos terremotos já atingiram a região de Stolac e, com o tempo, acarretaram em colapso decisivo na construção. Com isso, a maior parte da estrutura se converteu em ruínas, lembrando uma antiga civilização que habitou a área há bastante tempo. Infelizmente, a administração de Doarzon tem se mostrado completamente ineficaz. O governo da Bósnia e Herzegovina parece não se importar tanto assim com o cuidado do local, não investindo qualquer dinheiro em sua preservação. Qualquer pessoa pode visitar Doarzon livremente, podendo fazer o que quiser. Por esse motivo, o local é constantemente alvo de ações de vandalismo, o que aos poucos pode apagar por completo a história dos antigos ilírios que habitaram a região. O governo promete tomar providências, uma espera que já dura vários anos. Esperamos que essa situação seja resolvida,
Afinal, seria um desperdício que uma obra como essa fosse totalmente perdida na história. É esse tipo de construção megalítica que serve para explicar a trajetória do ser humano como um todo, uma raça inteligente que já sobrevive há milênios. Imaginava que uma construção como essa pudesse estar escondida no alto de uma montanha no interior da Bósnia? O que o governo da região poderia fazer para preservar essa construção? Conta pra gente aqui nos comentários. Ah, e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo!